Olá, boa noite. O É Notícia conversa hoje com o deputado federal do PR e ex-governador do Rio de Janeiro entre 99 e 2002, Antony Garotinho. Ele já foi 2 vezes prefeito de Campos, sua cidade natal, no norte fluminense, e disputou a presidência da República em 2002. Ficou em terceiro lugar com quase 16 milhões de votos. Hoje, o Garotinho é pré-candidato ao governo do Rio. Oi, Garotinho, boa noite. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, é um prazer estar aqui com você, com todos os telespectadores da Rede TV e conversar com você sobre a política do Brasil, esse momento tenso aí na Câmara dos Deputados, sobre a política no Rio de Janeiro, sobre o que você quiser. Poxa vida, sobre tudo isso vamos conversar, sobre o momento tenso na Câmara dos Deputados e também muito sobre a política nacional e política no Rio de Janeiro. Agora, eu queria começar te perguntando o seguinte, Garotinho, o senhor já foi filiado a 5 partidos políticos. Começou no PT, ainda na década de 80, e depois passou pelo PDT, pelo PSB, pelo PMDB e agora está no PR, o Partido da República. Esse troca-troca de partidos é saudável? Olha, na verdade, todos eles têm motivos distintos, né? Na verdade, eu fiquei 18 anos no PDT. Eu sou um trabalhista, nacionalista, sempre defendi as causas dos trabalhadores. Na verdade, quando o Brizola fez um entendimento com o Lula para ser vice dele, havia um outro acordo, né? De eu ser governador e a Benedita vice, e na eleição seguinte, a Benedita seria candidata a prefeita e o PDT indicaria o vice dela. O Brizola não quis cumprir esse acordo, né? E eu quis valer o acordo, então deixei o PDT e fui para o PSB, partido pelo qual eu me candidatei à presidência da República. Depois, infelizmente, no PSB, houve um recadastramento nacional do partido, onde eu fui pego de surpresa com a formação de uma comissão de 3 membros que deu, em uma semana, todos os filiados do partido como recadastrado, menos eu, né? Porque estava fazendo oposição à política que o partido vinha desenvolvendo à época, eu não estava concordando. Então, na verdade, eu não saí porque eu quis, né? Eu fui alijado. Isso já era que ano, mais ou menos? Logo após a eleição presidencial. E aí depois o Aí senhor... eu fui PMDB. PMDB. No PMDB. Ficou lá quanto tempo? Eu fiquei até o primeiro dia do governo Sérgio Cabral. Nós trabalhamos pela eleição dele, ele foi eleito. Quando eu percebi que ele ia montar um governo com pessoas que tinham uma natureza patrimonialista, que estavam no governo não para servir a população, mas para fazer patrimônio pessoal. E as forças políticas e econômicas que eram a base de sustentação do governo dele não serviam ao Estado, eu me afastei. E fiquei sem partido político, até que fui convidado pelo PR para disputar o governo do Estado. Na época, eu acabei não disputando, fui deputado federal mais votado da história do Rio de Janeiro, fui eleito com 700 mil votos, nunca alguém alcançou uma votação tão grande no Rio de Janeiro. Para você ter ideia, foi mais do que os 5 deputados seguintes somados. Agora, esse é o rompimento com o Cabral, né? Porque hoje é seu adversário político e o senhor indicou o Pezão, que é o Luiz Fernando Pezão, a vice-governador, né? Ele já tinha sido secretário... Eu indiquei ele também. Não, exatamente. Cabral. Indicou o Cabral. Eu era o presidente do PMDB. Mas o que aconteceu? Houve alguma briga, alguma discussão entre vocês antes do senhor decidir sair por todas essas questões? Eu lhe disse, eu percebi na montagem do governo que o governador estava comprometido com o que havia de pior. Como é que o senhor participaria desse governo, já que foi Só para explicar. Primeiro, são 3 grupos hoje, claramente, que dão sustentação ao governo Sérgio Cabral. Primeiro, os empresários que privatizaram a coisa pública. Tem cabimento você fazer uma reforma do Maracanã, gastar R$1,5 bilhão de reais, e antes do estádio começar a funcionar, você entregar para o Eike Batista? Tem cabimento todas as viaturas de polícia do Estado pertencerem a uma empresa chamada Júlio Simões? Ele pegou o Estado e fez um negócio. O Rio de Janeiro hoje é um negócio. Então, o primeiro grupo que dá sustentação ao Sérgio Cabral é o grupo
dos empresários que privatizaram o Estado para eles. Mas o senhor, nós vamos Só conversar sobre para isso você ainda, ter mas o senhor noção, saiu muito antes disso. Não, foi no início. Exato. Logo no início. Logo no início, assim que Só ele para foi você eleito. ter noção, o governo do Estado transfere anualmente para as empresas de ônibus do Rio de Janeiro 700 milhões de reais como complemento do bilhete único. Só que quem fiscaliza e diz quanto tem que pagar não é o Estado, não. São as empresas de ônibus. Deputado, nós vamos conversar bastante sobre tudo isso, só não quero adiantar os assuntos que a gente vai falar Então, sobre só para complementar os transporte 3 público. setores que o apoiam. Então, primeiro, quem apoia são esses empresários. Segundo, a mídia, especialmente as organizações Globo. Sérgio Cabral gastou em publicidade 1 bilhão e 200 milhões de reais, sendo que 70% disso com o jornal Globo, TV Globo e os jornais e rádios que compõem as organizações Globo. E a banda podre do judiciário. Então, eu, na verdade, eu sou um sobrevivente. Ele aniquilou com todo mundo. Quem ficava contra, eles caçavam, entravam na justiça, inventavam processos ou destruíam politicamente. E a eleição é um momento importante até, né, deputado? Porque é um momento que o eleitor, na verdade, que vai decidir nas urnas quem fica e quem sai. A gente vai ter uma chance de acompanhar isso em outubro, não só no Rio de Janeiro, mas em todos os estados e também no governo federal. Agora, voltando à história dos partidos, né, quando o senhor já mudou 5 vezes, já está, na verdade, na filiação ao 5º partido político, o senhor começou em partidos de esquerda e foi mudando para partidos de centro-direita. Por que esse caminho para a direita? Me desculpe, eu sou o que sempre fui, um nacionalista e um trabalhista. Eu nunca mudei. Né? Independentemente do partido que esteja. Mas não há ideologias diferentes, por exemplo, no PR, em relação ao PT, em relação ao PSB, se você olhar hoje, mais de esquerda? Se você olhar hoje a composição dos partidos, você vai encontrar gente trabalhista e nacionalista em todos os partidos. Você vai encontrar gente honesta e desonesta em todos os partidos. Ideologia e honestidade não está vinculada a nenhum partido político nesse país. Mas a ideologia necessariamente não deveria estar? Deveria, você usou agora na prática, a expressão não está. correta. Mas nós não estamos vivendo na França. Nós não estamos vivendo nos Estados Unidos, onde quem é republicano está no Partido Republicano. Mas o eleitor cobra isso agora quem do político, né, olha, deputado? Posso os dizer, protestos de junho, há uma os insatisfação protestos de junho não foram contra isso, não. Os protestos de junho foram contra os gastos absurdos com os estádios da Copa do Mundo, contra a corrupção, contra a Globo, fora a Globo, e contra os aumentos de passagem de ônibus. E não contra a política? Não, contra a política. Mas não por causa dessa questão de partido político. Não, foi contra... Não foi porque, fulano mudou de partido. Foi contra, sim, um modelo político que não resolve o problema da população. A população não quer saber se fulano está afiliado a esse ou aquele partido. O que a população quer saber é o seguinte: o hospital está funcionando? Não. Como é que eu pago imposto e não tem médico? O ônibus está funcionando? Não, está caro, não passa no horário. Então, o povo quer saber, são de coisas concretas que melhorem a sua vida. Deputado, o senhor pertence a um partido que tem uma bancada grande evangélica, o senhor é evangélico e normalmente é tido como um eleitorado, como políticos mais conservadores, no sentido que são contra a legalização do aborto, a descriminalização da maconha e o casamento gay. Como é que o senhor se coloca em relação a cada um desses temas? Olha, contra o aborto, eu sou radicalmente contra. Porque, às vezes, as pessoas não compreendem o que é aborto. Eu recomendaria a você que está nos assistindo assistir um filme chamado O Grito Silencioso, feito por um médico americano. Esse médico, durante muitos anos, foi da Liga Pró-Aborto nos Estados Unidos, e quando surgiu o ultrassom, ele resolveu filmar um aborto. E ele viu o absurdo que era, a violência que era feita contra uma pessoa indefesa. Então, eu quero deixar bem claro, eu sou radicalmente contra o aborto. Mesmo como uma questão de saúde, por exemplo, mulheres que têm que recorrer a métodos diferentes para abortar de qualquer forma e acabam colocando em risco a própria vida, a própria saúde? Não, eu sou contra. Acho que ninguém tem o direito de tirar a vida do outro.
E quem definiu isso não fui eu, e nem a religião. Quem definiu isso foi a ciência. A ciência diz, a vida começa na concepção. Então, existe hoje uma cadeira, né, que estuda a fetologia, é o estudo do feto. Né? Isso está definido cientificamente, não sou eu. Às vezes a pessoa pensa, né, que pelo lado religioso. Não, não é pelo lado religioso. Eu sou contra qualquer tipo de atitude contra a vida. Então, como eu sou contra uma atitude anti-vida, ou seja, pró-morte, eu não posso pegar uma criança. Ah, mas é um embrião. Não, é uma vida. É uma vida. Quem definiu que é a vida foi a medicina. Foi a ciência que definiu. A ciência não define. A vida começa com 12 semanas. Ou 8 semanas. Não. A ciência definiu. A vida começa na concepção. E a legalização da maconha, o casamento gay, o senhor também é contra? Olha, a legalização da maconha, eu fui ver de perto, na Holanda. E foi o país que mais avançou. E hoje mudou tudo. Por quê? Porque eles perceberam o equívoco que eles tinham cometido. Na questão das drogas, a Holanda chegou num ponto onde as pessoas podiam comprar droga nas farmácias. Haviam espaços públicos onde as pessoas podiam se drogar. Isso criou um desarranjo social tão grande na Holanda que eles retrocederam. Amsterdã, que virou assim uma espécie de meca, né, da liberação das drogas no mundo inteiro, hoje ela está com uma legislação duríssima sobre esse assunto, porque eles perceberam que, ao contrário do que se imaginava, que a liberação acabaria com o tráfico, não acabou com o tráfico, aumentou com o consumo violentamente e gerou-se um problema enorme de saúde pública. Hoje, os gastos chegaram a tal nível que eles tiveram que recuar. E o casamento gay? O casamento gay, veja, o casamento é um sacramento. A união civil, se as pessoas querem viver juntas, elas vão viver juntas, é um problema dela. Agora, você obrigar, como a lei queria, um sacerdote, seja ele um padre ou um pastor, a celebrar um casamento entre pessoas do mesmo sexo, você está interferindo na questão religiosa das pessoas. Mas enquanto união civil? Ah, não, união civil, se eles quiserem viver juntos, a lei já permite. O senhor se considera um político populista? Como é que o senhor enxerga esse rótulo? Eu sou um político popular. Né? Populista é outra coisa. Popular é aquele que tem as suas prioridades voltadas para o povo. Ao longo da minha vida, eu sempre defendi os trabalhadores, eu sempre me preocupei com o conjunto da sociedade, mas sempre tive meus olhos, as minhas atividades voltadas para aqueles que mais precisam. Esses, na verdade, que precisam de políticas públicas. Quando dizem assim, você é populista? Eu digo, olha, eu não sou, mas entre ser populista e vigarista, eu prefiro ser populista. Isso é uma herança, embora eu não seja. Isso é uma herança que o senhor tem, como o senhor disse no início do programa, um pouco desses anos, dessa influência política do Leonel Brizola. Como é que o senhor vê o brizolismo hoje? Foi ele que catapultou o senhor à política, né? No PDT também o senhor teve a ajuda. Digo a você que eu tive a alegria de viver com o Brizola. Né? Brizola foi um grande político, um homem profundamente apaixonado pelo povo, pela educação pública. Foi ele que criou o sistema dos CIEP, de ensino integral, construiu a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Então, o trabalhismo, né, que às vezes as pessoas tentam deturpar, chamando de brizolismo ou de populismo, o trabalhismo não nasceu com Brizola. O trabalhismo nasceu no sul do Brasil, né, com uma característica bem própria brasileira, diferente de um trabalhismo importado de fora, ou de um socialismo, ou de outra doutrina qualquer que venha de fora. Trabalhismo é genuinamente uma ideologia nacional, brasileira. E foi o trabalhismo que deu ao povo brasileiro o direito de voto da mulher, que não tinha, a carteira de trabalho, que não tinha, o salário mínimo, que não tinha. Todas as conquistas que o trabalhador brasileiro tem ainda hoje,
foram da época trabalhista, Getúlio Vargas e João Goulart, dos quais Leonel Brizola foi o herdeiro político e do qual eu hoje, com muita honra, defendo mais até do que os membros do PDT, porque eles não conhecem tão bem a história do trabalhismo como eu, que estudei a ideologia trabalhista a partir de Alberto Pasqualini, que foi quem juntou toda a doutrina trabalhista e a colocou em prática do ponto de vista teórico, né? Assim, para que Brizola e outros trabalhistas levassem adiante. Deputado, o senhor passou muito tempo no PDT, foram 18 anos, e o senhor conhece a presidente Dilma desde aquela época. É verdade. Vocês se tornaram amigos naquela época, né? Exatamente. Que lembranças o senhor tem? Ela já era tida como durona, ela é descrita pelos aliados e pelos adversários como durona hoje em dia. Como é que ela era naquela época? Teve esse temperamento, isso é da natureza das pessoas, né? É o jeito dela, muito franca, muito objetiva, né? Muito firme nas convicções dela. Isso é da natureza da pessoa. Às vezes você também tem pessoas que são muito firmes, mas são mais jeitosas para falar, né? E ela não, ela é direta, né? Sempre foi uma pessoa assim. E era assim, desde aquela época? Sempre foi assim. E o senhor tem lembrança, recordações, de histórias, de momentos que vocês passaram juntos? Ou Temos de alguns, lutas, mas eu não vou falar coisas da presidente assim, né, no programa de televisão, mas ela sempre foi muito minha amiga. Me lembro até de uma reunião que nós fizemos no hotel San Rafael, aquele plaza, no centro ali de Porto Alegre, quando havia um grupo descontente no PDT que ia sair para o PT, né? E ela me convidou, eu vim do Rio de Janeiro, ela e o ex-marido dela, pai da filha dela, né, o Carlos Araújo. E nós fizemos uma reunião ali. Eu ainda falei para ela, Dilma, na época eu chamava de Dilma, né? Hoje Dilma, como é que é? Olha, presidente. Agora é presidente, né? Tem que respeitar a liturgia do cara. Falei, olha, Dilma, eu acho até que vocês têm razão em muita coisa que vocês estão dizendo, mas eu vou ficar no PDT. Eu não vou sair, não. Ela saiu. Como é que é a sua relação com a presidente Dilma hoje? Boa. Mudou? Boa. Ela mudou daquela época? Tem muita Não. gente que a descreve como mais autoritário, centralizador. O senhor enxerga Eu estou dessa dizendo maneira? isso, cada um tem o seu traço pessoal, o seu traço dela, de personalidade. Você não pode julgar as pessoas o desempenho da função pública de administrador, porque é simpático. Você tem uma pessoa super simpática, super incompetente. O senhor acha que essa personalidade atrapalha no trato político, na negociação política? Não, não creio, não. Não creio. Eu Nem acho com que essa crise agora, com a eu, Bachelhada. pelo menos, eu prefiro uma pessoa que diga um não do que a pessoa que diz um sim, mas na prática é um não. Deputado, nós vamos voltar a falar sobre esse assunto. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho voltamos com a nossa entrevista com o Antônio Garotinho. Até já.